Oi, gente. Eu vou trazer aqui para nós um pequeno resumo do capítulo 6 da primeira sessão que a gente tem conversado nos estudos da tarde, que é a mensagem da crucificação. E nesse início, Jesus ele traz, por que ele não trouxe essa explicação dessa demonstração antes, né? Ele fala da tendência que a consciência tem de interpretar aquela demonstração como um sacrifício, né? Que foi o que as pessoas que estavam lá naquela época, elas interpretaram aquilo como se fosse uma punição, né? Como se Deus estivesse castigando o seu único filho. E a gente tem a tendência, né, de dentro do sistema de pensamento da separação, ao ver separação, ao ver dualidade, né, automaticamente o ataque ele é visto como possível, né, porque essa consciência interpreta que está fora da totalidade, ela imagina que vai ser atacada. Então, automaticamente ela joga, né, através da projeção, esse ataque para o lado de fora, como se as coisas estivessem a ameaçando, né, prestes a atacá-la, como ele fala, né, prestes a essa ideia de perseguição, ele fala nessa sessão também, né? Essa interpretação, ela tá o tempo todo sendo jogada para essas imagens, né? Como se as imagens agora fossem a causa do transtorno, fossem a causa daquilo que vai atacá-la de volta. E aí, quando eles viram lá, né, a demonstração de Jesus, imaginaram que isso estava sendo contra ele, né? Ele estava sendo retalhado e isso era uma punição. E a gente tem a tendência também, dentro desse percurso, de imaginar que é preciso um sacrifício para aceitar o que ele estava demonstrando lá naquela época, né? Lá ele estava demonstrando simplesmente que a vida não era aquele corpo, né? Ele estava dando a demonstração extrema de que aquilo que existe, a existência, a totalidade, ela não pode estar contida dentro de um corpo, né? Deus não pode ter criado algo que pode ser retalhado, algo que pode sofrer, né? Algo que pode morrer e acabar simplesmente na morte, né? Ele estava dizendo, a morte é impossível, a crucificação é impossível, né? Eu sou a criação de Deus, então eu não posso morrer. E ele estava trazendo essa demonstração em um formato muito extremo, como ele traz, né? Não é necessário que hoje a gente reconheça isso, né? E tenha que haver algum tipo de demonstração como a dele, né? Como uma crucificação, como se o corpo tivesse que passar com algo parecido com aquela experiência. Ele diz, isso não é necessário, né? É necessário que eu aceite que a mesma consciência que estava lá, né, dando aquela demonstração de que o ataque é impossível, é a mesma coisa que todos nós podemos aceitar, né, a partir do que ele estava ensinando para ele mesmo e demonstrando a todos. Ele estava dizendo, olha, a consciência é uma só, né, só tem uma consciência que está imaginando, que está separada, né, que está imaginando essas imagens aqui, e a mesma coisa que eu estou aceitando é a mesma coisa que agora eu ensino vocês a aceitarem também, né? Convido a todas as consciências a aceitarem também. E aí a gente falou nesse estudo da tarde, né, que a gente trouxe essa sessão, que a gente pode aceitar, né, o que ele demonstrou lá numa coisa extrema, a gente pode aceitar em coisas muito menores, né? Quando a gente olha para a demonstração de Jesus, assim, nossa, imagina, né? Imagina tu hoje, né, sendo levado aí para carregar uma cruz, né? Nem sei se foi realmente carregado uma cruz, como foi essa experiência lá, mas imagina ser pregado numa cruz, né? Olha a fé e a confiança que aquela imagem estava demonstrando ali de que aquilo não era a existência, né? E ele diz, em coisas muito pequenas, em situações muito menores, a gente pode usar essa demonstração para ensinar o mesmo para a consciência aqui, né? Porque ele diz, né, diante do conflito, diante do aparente senso de ameaça, que eu atue ali como observador e saiba que aquilo está vindo de um equívoco, de uma interpretação equivocada de existência, né? Quando a gente está fazendo nada, assim, né? Não tem nada acontecendo. Muitas vezes a gente tá parado aí,
Não tem nada acontecendo, não tem nada faltando nesse exato instante, não tem nada faltando, não tem ninguém vindo, né, te botar uma arma na cabeça, não tem nada acontecendo. Mas a sensação tá ali, né? Pensamentos, né? A gente começa a matutar com preocupações, com pensamentos de perseguição mesmo, como se alguma coisa fosse acontecer, né? Esse senso de ameaça, ele tá ativo, atuando a cada instante, né? Enquanto a consciência não decide diante daquilo ali a ver de um modo diferente, a não ver a existência como se fosse esse corpo aqui, né? Porque o tempo todo a interpretação é que alguma coisa vai acontecer para mim, né? As coisas estão o tempo todo ou eu tô buscando ver se elas estão ao meu favor, né? Ou se elas estão contra mim. Então ele atua, né? Nesse senso de imaginar que tem alguém te cobrando alguma coisa, né? Que a gente falou nesse estudo da tarde, né? Quanto a gente experimenta muitas vezes um senso de imposição diante de algumas pessoas, diante de algumas situações, como se alguém estivesse me atacando de alguma forma, né? E o quanto a gente pode olhar para todas essas interpretações e atuar de forma ativa ali. Não, isso aqui não tem nada lá fora me ameaçando, não tem nada lá fora me tornando errado, me humilhando, né? A gente tem no autoconceito ali a interpretação de humilhação, esse senso de erro basal fica ali. Então, o quanto a gente está atuando e não seguindo essa aparente voz, que é só uma decisão, né? É uma decisão da consciência de se identificar com esse sistema de pensamento separado ou atuar de forma ativa, não dando realidade para ele, né? Com todas essas sensações que ainda vêm muitas vezes desse senso de impotência, de fraqueza, né? A gente olha para a demonstração de Jesus e pensa, nossa, nunca que eu vou conseguir isso aí. Tu já te coloca num lugar de incapacidade muitas vezes no pensamento aqui, tu já fica assim, nossa, acho que vai ser só na outra vida que eu vou me auto-reconhecer, vai ser só essa vida aqui, é só para eu passar assim, né? Veja a mensagem, mas aceitar de forma total ainda não vai ser, porque eu ainda sinto isso, eu ainda sinto aquilo, eu ainda penso isso. E o quanto a gente fica perdendo tempo nesse lugar, prorrogando algo que pode ser aceito agora. E o que ele diz, né? Enquanto eu ver essa aceitação, aceitar a verdade como um sacrifício, como se alguma coisa de ruim fosse acontecer, né? Eu vou perder coisas aqui, eu vou perder pessoas, eu vou perder sei lá o que, relacionamentos, situações. Eu não vou aceitar o que ele está trazendo aqui como a resposta, né? Como o que é a verdadeira paz, que é sair desse estado de alívio que a consciência fica reencenando o tempo todo, né? Sai de um desconforto, vai para um alívio, né? Sai de um desconforto, volta para o desconforto, volta para esse estado de tensão, de ameaça, desse senso de capenguice, né? De tudo isso, e aí eu experimento um alívio com alguma coisa, e aí depois eu volto. E aí isso nunca é a experiência que Jesus está convidando, que é aceitar o que é a vida antes dessas imagens aqui. E aceitar que eu não tô perdendo nada, né? Eu só tô reconhecendo aquilo que não tem valor, né? As coisas aqui, elas já não têm significado, elas já não têm valor. A única coisa que a consciência está fazendo é reconhecendo isso, aceitando isso em todas as aparentes coisas que são encenadas aqui, né? Nos relacionamentos, nas situações, eu tô apenas reconhecendo que elas já não têm valor, que o que tem valor é Deus. E isso vai acontecer no momento em que eu quiser manter isso e não deixar com que a mente se distraia, né? Ele traz essa vigilância, o quanto a gente precisa ser vigilante aqui em não ensinar uma outra voz, né? Que não seja a certeza de que a criação de Deus nunca mudou. Então, esse é um pequeno resumo que eu quis trazer aqui para nós. E a gente se vê num próximo vídeo, numa próxima lição por aí. Beijo, tchau!